Já iniciozinho de noite, quase boa noite. Eu me chamo Elis Carvalho, agradeço aqui a presença de todo mundo que tirou um tempinho para bater esse papo aqui com a gente hoje. E agora eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo. Hoje eu estou com cabelo solto, meio black power, castanho. Estou com um macacão bege, um saltinho aqui marrom. Tenho 1,62 m, então não sou assim tão alta. E eu agradeço mais uma vez a presença de todos. É um prazer ter vocês aqui. Alguns talvez já me conheçam. Eu sou jornalista, sou repórter, apresentadora. E hoje eu estou aqui apresentando esse evento aqui junto com vocês, a 8ª edição dos Encontros com Arte, uma realização do Museu Vale. 8ª edição dos Encontros com a Arte Contemporânea, que dessa vez acontece dentro da programação nacional da 19ª Primavera dos Museus, evento promovido pelo Instituto Brasileiro dos Museus, o IBRAM, que nesse ano está ancorado pelo tema Museus e Mudanças Climáticas. Essa edição dos encontros, ela tem como corpo-território atos criativos de resistência e reinvenção, propondo reflexões sobre a arte e as humanidades e reinvenção, propondo reflexões sobre a arte e humanidades como agentes de transformação social. Para isso, a gente convida todos vocês a pensar em práticas que impulsionam respostas às urgências do nosso tempo, junto com artistas que estão passando aqui pelo palco, pensadores, pesquisadores de diferentes áreas, viu, gente, que estarão aqui com a gente durante esses 2 dias, né? A gente inicia hoje, mas amanhã tem mais. E antes de chamar aqui as primeiras pessoas convidadas, eu gostaria de chamar ao palco também, convidar a diretora do Museu Vale, Cláudia Afonso, para abrir oficialmente a 8ª edição do Encontros com Arte Contemporânea. Por favor, Cláudia, seja bem-vinda. Boa tarde, de novo, para quem estava na primeira mesa. Boa tarde pela primeira vez para quem está aqui na segunda mesa. Mais do que abrir os encontros, eu queria começar agradecendo a presença de vocês. Como eu disse da primeira vez, a gente faz esses encontros para vocês, então não faz o menor sentido se vocês não estivessem aqui com a gente. E eu queria agradecer também ao pessoal daqui da UFES, né, da universidade, em nome do Rogerinho e de toda a equipe técnica, que nos recebe sempre super bem. Eu acho que essa parceria do museu com a universidade, para a gente, é muito simbólica e muito essencial. Bom, como a Elis falou, né, essa edição, a 8ª edição dos Encontros com Arte Contemporânea, a gente colocou dentro da programação da Primavera de Museus, que tem como tema Museus e Mudanças Climáticas. Então, toda a curadoria, né, das pessoas convidadas também gira um pouco em torno disso. Então, todas as mesas vão falar um pouco, né, direta ou indiretamente, sobre esse tema, que é tão urgente, que é tão importante para a gente também refletir. Então, também queria agradecer todas as pessoas que foram convidadas e que toparam estar aqui com a gente. Nem sempre é fácil, algumas fazem bate-volta, estão fazendo bate-volta para estar aqui com a gente, então queria agradecer mesmo. E também todas as mediadoras. Este ano a gente mudou um pouco o formato dos encontros, cada mesa tem uma mediadora diferente, que está conectada com a pesquisa, enfim, que está sendo levantada e apresentada para vocês. Então, já agradeci o pessoal do teatro, aqui da UFES. Eu queria agradecer também a equipe do Museu Vale, que é isso, eu não sou absolutamente nada sem eles. Eu não fiz minha autodescrição. Desculpa, gente, eu vou voltar tudo. Não, mas vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,69 m, eu tenho cabelos lisos até aos ombros, eu uso óculos, eu estou vestindo um macacão azul royal, com um kimono da mesma cor, azul royal, e tênis branco. Peço perdão, desculpa, gente. Vou continuar agradecendo, então, a equipe do Museu Vale, que é incrível, eu não sou nada sem eles, e também todo o pessoal que faz esse evento, que são muitas pessoas. Então, alguns deles, né, eu vou agradecer ao Vitor Lourenção, Matheus Noronha, Amanda Luz e toda a equipe Mola, que está espalhada aí, aqui pelo espaço, ao Felipe Gomes e a Júlia, que fizeram a identidade visual,
o Fábio Souto, o Felipe Amarelo, que está aqui fotografando a gente, a Carol Milk, que está fazendo a produção também e a divulgação do evento, e ela arrasou nessa divulgação, e todo mundo que fez, enfim, parte dessa, tecnicamente, da produção. E aí eu queria também falar rapidinho uma questão do Museu Vale, que a gente está com o edital aberto, o edital Apoia. É um edital que já contemplou mais de 120 projetos, fazedores de cultura das mais diversas áreas, das artes visuais, enfim, e não só, das linguagens artísticas. E tem as inscrições abertas até o dia 29. Todas as informações estão lá no site, então avisem as pessoas. É super simples a inscrição, é um prêmio de R$10.000 para 40 selecionados, tá bom? E, além disso, eu queria convidar vocês também para a nossa exposição que está em cartaz no Palácio Anchieta, que é Línguas Africanas que Fazem o Brasil. É uma exposição em parceria com o Museu da Língua Portuguesa, que é a exposição mais visitada em São Paulo desde a reabertura do museu. E aqui também está sendo um sucesso, queria convidar todo mundo. E, por fim, a gente gostaria muito de fazer uma homenagem, também, para quem já estava aqui, a gente já falou, mas ao artista e professor Marcos Martins, que nos deixou recentemente, e a gente sabe como ele era especial aqui para todo mundo, e também para o Museu Vale. Ele esteve com a gente recentemente na exposição Transitar um Tempo, com uma obra maravilhosa chamada Navegantes. Então, fica aqui também a nossa homenagem, e a gente sabe que, enfim, a presença dele ainda vai reverberar muito por aqui. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença. Eu espero que essa mesa também seja transformadora. As pessoas que estão aqui, elas são maravilhosas. Elis, muito obrigada também pela sua presença. Obrigada e bom evento para vocês, pessoal. Até mais. Obrigada. É isso aí. E a nossa próxima mesa é a mesa gira. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra? Palavra que move, que transforma, que evoca corpos, passos, danças, rezas e revoluções. Gira é verbo, é ação, é roda. Gira é também ritual, espaço-tempo sagrado, onde se encontra o visível e o invisível, o ancestral e o contemporâneo. É movido pela cura. E na história do povo negro, gira também é sobrevivência, adaptação, reinvenção contínua, diante de um mundo que, desde a colonização, tenta nos fixar, silenciar, oprimir. Gira como estratégia de desvio, de fuga, mas também como afirmação de um outro centro, um outro tempo, formas de girar o mundo a partir de outras centralidades. Eu gostaria de chamar ao palco para a nossa segunda mesa Inaê Lopes, Renato Nogueira e Isabela Baltazar. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve apresentação aqui. A Inaê Lopes dos Santos é professora de História da América na Universidade Federal Fluminense, é bacharel, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo. Suas pesquisas abordam a escravidão nas Américas, as relações étnico-raciais, o ensino da história da África e a questão negra no Brasil, com livros publicados nessas áreas. Colunista da DW Brasil, atua como consultora do projeto Querino e curadora de exposições, entre elas a de longa duração do Cais do Valongo e Pequenas Áfricas, o rio que o samba criou, do Instituto Moreira Salles. Obrigada, viu, pela presença. O Renato Nogueira é doutor em filosofia pela UFRJ, é professor do Departamento de Educação e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atuando também nos programas de pós-graduação em Filosofia e Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares. É pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, coordena o grupo Afroperspectivas, Saberes e Infâncias. Escritor, entre os seus livros estão Ensino de Filosofia e a Lei 10.639, Por que Amamos e o que é Luto. E aqui junto com a gente também, mediando a mesa, Isabela Baltazar, que é curadora, produtora cultural e professora doutora em literatura. Possui pesquisas na área do jornalismo literário e atualmente estuda a teoria pós-colonial na crítica literária, com ênfase nos estudos subalternos e de gênero.
É idealizadora do Letra Preta, Escrita e Imigrações, uma organização pautada na diversidade e na inclusão, que atua em favor da redução das desigualdades por meio da educação, da arte e da comunicação. Ou seja, né, gente, só gente boa aqui nesse palco. Eu espero que vocês aproveitem muito, façam perguntas no final, escutem cada frase assim com alma mesmo, com coração, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo. Eu vou ficar aqui pertinho acompanhando tudo. Isa, é com você, o palco é todo seu. Tchau, tchau, já volto. Ei. Boa tarde, mulheres e não mulheres. Eu aprendi com Nurit Benson-San. Sempre quis usar, hoje eu lembrei. Gente, eu sou Isabela Baltazar e vou fazer rapidinho a minha autodescrição para a gente continuar. E vou pedir na sequência que Inaê e Renato façam o mesmo. Bem, eu sou uma pessoa negra. Eu tenho um cabelo crespo, num black power, com as laterais um pouco mais curtas que o topo. Vem uma franjinha com os meus cachinhos até minha testa. Estou usando óculos de grau com uma armação dourada com uma tartaruguinha assim, em marrom. A minha camisa é uma camisa de botão, de mangas longas, com listras em vermelho, verticais e horizontais, que vão formando assim quadrados e retângulos irregulares. Estou usando calça branca e sapato bege com detalhes em marrom. Eu estou sentada na cadeira, à minha esquerda está Inaê, à esquerda de Inaê também sentado está Renato. A gente está aqui falando do palco, do Teatro da UFES, de frente para a plateia do teatro. À minha direita está a nossa intérprete de Libras. Atrás da gente tem um telão com dizeres na identidade visual do 8º encontro, em formas geométricas, quadrados e listras laranja, com fundo bege. E nas laterais também essas formas geométricas se repetem, só que em azul piscina e verde piscina. É isso. Inaê, por favor. Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Inaê Lopes dos Santos. Eu sou uma mulher negra, de cabelo black power castanho, com alguns fios grisalhos, uso óculos. Estou de blusa branca, uma camisa branca, né, sem botão, uma calça preta, um sapato off-white. Enfim, é um prazer estar aqui. Boa noite. Renato Nogueira, sou um homem negro, tenho cabelo comprido, estão presos em rabo de cavalo, óculos aviador de grau, barba média, grisalha mais para branca, praticamente. Estou com uma camisa de botão, com mangas curtas, cor branca, uma calça cinza e um sapato, um calçado preto com sola branca. Muito obrigada. Obrigada, gente. Mais uma vez, boa tarde. Como a Elis me apresentou, eu sou Isabela, e eu vou mediar esse encontro tão especial. Quero dizer que é uma honra estar aqui, enfim, coisas que o Museu Vale proporciona, e estou feliz que vocês estão aqui também para partilhar desse momento. Bem, eu quero começar com o nosso papo, com aspas, que diz assim, abre: a terra não pertence às pessoas, elas é que pertencem à terra. Fecha aspas. Essa é uma afirmação de Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, que é mais do que um gesto ético, né? É uma reorganização radical das bases sobre as quais erguem as relações de humanidade, natureza e território. Para essa roda de conversa, eu quero propor um movimento de organização, e bem no movimento do que o evento, do que esse 8º encontro está propondo, de organização para reinvenção, a partir de outras perspectivas de pertencimento, que não são centradas na posse, nem no controle ou na extração, mas sim na relação, na coimplicação e na reciprocidade ampliada. Bem, gira, a palavra que dá nome a essa nossa conversa, de acordo com os estudos das línguas afro-brasileiras, deriva do quimbundo indira, que quer dizer caminho. Há estudos que apontam para o latim giros, para se entender o dar a volta a alguém ou alguma coisa. Apontam também para o grego giros,
que designa anel ou círculo. Eu, aqui, vou tomar a ideia do caminho para guiar o nosso papo e aproveito para pegar emprestado, oportunamente, claro, o conceito de encruzilhada da Leda Maria Martins. E eu abro aspas. O termo encruzilhada, utilizado como operador conceitual, oferece-nos a possibilidade de interpretação do trânsito sistêmico e epistêmico que emergem dos processos inter- e transculturais, nos quais se confrontam e dialogam, nem sempre amistosamente, registros, concepções e sistemas simbólicos. Leda vai dizer isso lá nas afrografias da memória. Fecha aspas. Bem, convocando outras epistemologias, como aquelas produzidas pelas cosmologias ameríndias, quilombolas e afrodiaspóricas, onde o território é espaço de memória, identidade e vida partilhada entre humanos e não humanos, relembramos que pertencemos à Terra e a ela estamos conectados. A justiça climática, atravessada pela educação e pela arte, quando passa pela via da tradição, pode e deve reforçar a necessidade de sólidas alianças. Bem, Naê, e aí eu te pergunto, essa reciprocidade que a gente está convocando aqui, né, que a gente evoca, não se resume a apenas a lógica da troca, né? Ela se articula como princípio de coimplicação, como eu mencionei um pouquinho aqui em cima. E aí, retomando a Nurit, que eu citei agora há pouco, ela diz que o presente, em alguns artigos, Nurit Bessunsan, ela diz que o presente é uma máquina de fazer futuro. Mas ela cita que existem algumas pegadinhas nesse entendimento. E aí ela diz que a história, o passado, na verdade, não é essa história murada da qual a gente atravessou e só poderia ter chegado aqui, do jeito que a gente vive aqui. E tampouco a gente pode construir uma história murada daqui para o futuro. E aí eu queria fazer uma reflexão junto de você, Inaê, sobre o nosso passado. Eu acho que o nosso contexto Brasil, contexto de escravidão, para assim a gente começar a pensar como a gente chega a partir dessa história hoje e como a gente pode fazer e como a gente não deve, a gente espera que não, fazer mais do mesmo para chegar no futuro mais imaginado do que a gente imaginou antes. Por favor. Obrigada pela pergunta. Primeiro, eu queria muito agradecer a presença de vocês todas e todos aqui. Um prazer enorme estar nessa mesa, um convite muito bacana para pensar novos futuros. E eu, como boa historiadora, né, quero pensar esses futuros a partir de uma revisitação crítica do passado. Acho que essa pergunta é exatamente isso, né? A gente tem a gente foi ensinado a aprender história, a verdade é bem essa, né? Como se a história fosse um caminho reto, né? Como se só existisse a possibilidade de estarmos aqui como estamos hoje, né? Naturalizando uma série inclusive de violências que organizaram a nossa experiência pretérita. O que eu acho importante pontuar é que a história ela é um território fundamentado em disputas, né? E o que a gente aprende na escola, geralmente, e muitas vezes até na universidade, é a perspectiva de quem ganhou essas disputas, porque nós estamos num sistema de poder organizado por uma série de aspectos, dentre os quais, na minha perspectiva, o aspecto racial é um dos mais importantes e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de serem contornados, porque a gente naturaliza a desigualdade racial como se ela fosse um fato, né, um fato natural, quando, na verdade, ela é fruto de uma construção e de uma série de decisões políticas que têm uma história, né? Então, a nossa história é, em grande medida, a história da escolha pela manutenção de uma ordem racista que foi mudando ao longo dos anos, dos séculos, mas que tem esse fundamento muito bem consolidado, né? Uma espécie de núcleo duro da experiência do Ocidente, de maneira geral, e do Brasil, de maneira específica. E, no nosso caso, é basicamente impossível pensar, tanto nas projeções de futuro, quanto numa revisitação crítica do passado, sem entender uma das que foi, na minha perspectiva, né, e de muitos historiadores, uma das mais importantes, se não a mais importante instituição
dos primeiros 350 anos da experiência de Brasil, que é a escravidão. A escravidão foi uma experiência que organizou a sociedade brasileira não só pelo fato abertamente violento e reconhecidamente genocida da escravização de povos não brancos, tanto os povos originários quanto os povos africanos e os seus descendentes, mas também uma instituição que definiu uma série de pertencimentos, inclusive os ideais de liberdade, de cidadania. Então, poder ser livre, durante muito tempo no Brasil, significava, em muitos aspectos, poder ser um proprietário de pessoa escravizada. Isso é uma dimensão que a gente trabalha pouco, porque a gente, enfim, foi ensinado a naturalizar o fato de que as pessoas eram donas de pessoas, de que as pessoas compravam pessoas, porque foi assim. Esse foi assim que a gente precisa começar a olhar de maneira muito desconfiada e entender quais são e quais foram os interesses que ordenaram essas escolhas. Eles são muitos e, em grande medida, por mais que a gente tenha tido um processo muito bonito, o processo de abolição da escravidão, na minha opinião, é um dos momentos mais bonitos da história do Brasil, é o primeiro grande movimento social da história do país, um movimento eminentemente popular, que, não por acaso, a gente sabe muito pouco, é para a gente saber pouco mesmo, para a gente não se espelhar. A ideia é essa, embora eu imagino que a gente tenha que fazer o contrário, e convoco todas e todos a conhecer um pouco mais a história do movimento abolicionista no Brasil. Mas, apesar da abolição, o que a gente consegue observar é a repactuação de uma classe dirigente que, muitas vezes, também era a elite econômica do país e que manteve o poder ao seu bel prazer, algo que faz muito sentido no dia de hoje, no dia de ontem, na última semana, entender que as pessoas que estão no poder, que exercem o poder no Brasil, mesmo depois de instaurada uma república democrática, muitas vezes mantêm uma dinâmica de interesse privado, de interesses individuais em detrimento da coisa pública, que é o que uma república, em tese, deve preservar. E esses interesses também são organizados por questões relativas à manutenção do racismo. Então, o fato de nós sermos um país racista diz muito respeito às escolhas que são feitas constantemente para manter esse pacto, e essa é uma dimensão, quer dizer, esse é um conceito de um importante sociólogo jamaicano chamado Charles Mills, que entendeu o racismo como um grande pacto, o maior pacto que nós temos na modernidade, ou seja, desde o momento em que as sociedades começam a se conhecer umas às outras por meio do processo de colonização dos europeus, que é o momento em que a gente, de alguma maneira, inicia o que a gente chama de globalização, que é essa conexão desigual dos diferentes povos. Então, apesar do fim da escravidão, a gente tem a manutenção de um pacto racista que, em grande medida, também bebe nesse passado escravista, fazendo algo que é duplamente violento. Primeiro, criando uma ideia falaciosa, mentirosa, de que nós temos uma única possibilidade de ser. Isso é muito perigoso e, ao mesmo tempo, muito poderoso. E, ao fazer isso, silenciando, colocando para debaixo do tapete, ou literalmente soterrando, outras possibilidades de futuro que foram pensadas no passado. E acho que essa é uma revisitação fundamental para fazer uma gira, e aí eu acho que os dois conceitos de gira são interessantes, tanto o caminho quanto a volta, porque a gente precisa dar uma volta na história para pensar outras possibilidades de caminho. E essa volta tem que partir do pressuposto de compreensão dos sujeitos históricos que compõem uma sociedade, mesmo que desigual e violenta. Então, eu não estou querendo diminuir, em hipótese alguma, a violência perpetrada contra os povos originários, contra as sociedades africanas que foram escravizadas, contra os descendentes de africanos que foram escravizados aqui, mas a entender que, apesar dessa violência e por conta dessa violência, essas pessoas também criaram ferramentas de sobrevivência que, ao meu ver, são fundamentais para a gente repactuar um mundo que está em perigo.
né? A gente está vivendo um mundo que está colapsando dentro de um sistema que já mostrou seus limites materiais. A gente pode até tentar esgotar no limite do limite, mas, né, todos os estudos têm mostrado que a gente está entrando num caminho quase que sem volta. Então, essa proposta da Gira me parece muito interessante para a gente... Eu sou historiadora, né? Sempre acho que a gente tem que olhar para o passado. Porque, quando a gente olha para o passado fazendo essa leitura contrapelo, né, tentando desconfiar um pouco das máximas, fazendo aquilo que o Samba da Mangueira tão bem cantou, né, tentando encontrar a história que o livro não conta, né, aquela história que a gente propositadamente não aprendeu na escola, a gente vai entender que existe uma luta por outros mundos desde muito tempo. E que é muito mais fácil a gente aprender com essas lutas do que achar que a gente está começando do zero. A gente não está. Essa é a grande vantagem, né? É entender que a gente não está começando do zero, que a gente tem um acúmulo de saberes, um acúmulo de práticas, e que não é porque elas não estão no lugar do poder e do mando que elas não existem, que elas são menos importantes. Então, acho que, nesse sentido, né, a revisitação de possibilidades de vida, de sociedades ameríndias, né, de sociedades africanas, e daquilo que foi uma experiência muito marcada da colonialidade aqui nas Américas, né, ou da contra-colonialidade aqui nas Américas, que são os quilombos, né, é uma dimensão muito interessante para a gente pensar em possibilidades de refazer o mundo, porque eu acho que é disso que a gente está falando, né? A gente está tratando de um sistema que está levando ao limite, não é só a desigualdade, não é só enfim, a violência em muitos aspectos, é a materialidade da existência do planeta. Eu, particularmente, não acredito que esse sistema vai resolver o problema, mas eu acho que nós temos acúmulos interessantíssimos ao longo da história, que estão aqui, basta a gente olhar com cuidado, para pensar em novas possibilidades de refazer o mundo a partir de outras óticas, de outros valores e de outros desejos de futuro também. Perfeito, Inaê, obrigada. E eu vou aproveitar o gancho que você faz para falar sobre, quando você fala sobre colonialidade, essa necessidade de reinvenção, para puxar o Renato para o nosso papo. E, Renato, situando nesses debates de antropoceno, enfim, e as crises que Inaê muito bem cita sobre a materialidade do planeta, para onde estamos indo, né, a partir desses gases, enfim, da crise climática, da crise social, da crise epistêmica. Eu quero propor continuar esse deslocamento crítico que Inaê inicia em relação à racionalidade moderna coloquial e colonial, que institui a terra como recurso apenas e a natureza como exterioridade. E aí, contra essa visão, é preciso abrir espaço para outros modos de mundo, em especial os que emergem da alteridade ameríndia, dos saberes afrodiaspóricos, como a Inaê comentou, e das cosmopolíticas do sul global, nos quais humanos, não humanos, minerais, rios, montanhas e narrativas estão embrincados na mesma tessitura existencial. E aí eu quero dar início a essa nossa troca fazendo uma convocação, para a gente pensar, a partir de outras epistemologias, a interrogar os legados da colonialidade e a cultivar formas de vida que sustentam na interdependência, na complexidade e na pluralidade de mundos. Acho que Renato separou um PowerPoint. Renato, por favor. Como é que está aí? Não sei se... Eu tinha feito uma preparação para a gente pensar junto imagens, né? Florestania, corpos, território. Vou fazer um sinal, não tem para passar aqui? Pode passar, por favor. Só para eu me guiar um pouquinho, a gente vai pensando, pode passar, por favor. Vou começar com 3 questões fundamentais que talvez sejam um ponto de partida. Em certa medida, e pensando no lugar da filosofia, a gente sempre faz 3 grandes perguntas. A nossa relação com o cosmos, com a natureza, a nossa relação com os outros, nossa relação conosco. Nossa relação conosco, nossa finitude, o envelhecimento, perder a saúde, o nosso corpo, o nosso eu. Nossa relação com as outras pessoas, a ética, a política. Nossa relação com a natureza, com o cosmos, toda a nossa interação, nossa gestão do espaço,
a nossa mudança dos mapas, nossa construção. E aí tem duas formas básicas, a grosso modo, de lidar com isso. Pode avançar, por favor? Teria duas formas básicas. Eu faço um... Pode ir. E aí, esse talvez seja a grande questão que eu quero pensar junto, quando a Isabela traz, questão epistemológica. A gente pode pensar culturas que são mais cosmofóbicas, essa é uma tese que o bispo trabalha, e que ela, de alguma forma, a maneira como ele constrói é muito original. Porém, tem outras autoras e autores que, por caminhos diversos, falam em modelos civilizatórios, né, como Cheikh Anta Diop, fala em berços civilizatórios, e isso faz uma diferença. Tem algumas culturas, então, que elas podem ser mais cosmofóbicas e outras mais cosmofílicas. A cosmofobia tem relação com medo, ou seja, diante do cosmos, da natureza, que parece, vamos dizer assim, que é gigante, que é imprescrutável, que a gente não sabe o que é, a gente teme as coisas e controlar aquilo que a gente teme parece fazer mais sentido. Isso está relacionado, especificamente, pode avançar, foi um sinalzinho para avançar, coloquei ali, depois eu leio, comento com vocês esse trecho, vou fazer um sinalzinho para... Com algo que aí talvez seja o aspecto importante daquilo que eu chamo aqui cosmofobia, que tem a ver com algumas raízes. Eu vou visitar o passado, não como historiador, mas a partir da filosofia, mas pensando que a gente tem, numa atmosfera cosmofóbica, a tradição abrâmica é um elemento importante. Não estou a falar de religião, mas pensando aquilo que está na tradição abrâmica, que é o monoteísmo, mas que é também uma ideologia de uma tribo eleita. Tem uma tribo eleita que vai herdar um paraíso. E essa tribo eleita que vai herdar um paraíso pode ser no cristianismo, islamismo, o judaísmo, tem maneiras diversas, mas, de alguma forma, isso é hipostasiado, isso é, de alguma forma, repetido, mimetizado pela cultura capitalista e por alguns princípios da ciência. Ou seja, existem alguns que são mais próximos daquilo que é divino, e esses têm um certo direito natural. Isso vai criando uma relação de lidar com tudo que não sou eu, uma relação objetificada. Tem uma objetificação da natureza, a natureza é uma coisa, a natureza é um centro de exploração de recursos. O patriarcado, ele faz disso uma relação de possessividade sobre o feminino. A gente tem elementos que o patriarcado, a misoginia, o machismo, por exemplo, a gente não chama homem de esposa é esposo, homem é homem, mas mulher e esposa são sinônimos, né? Ou seja, tem detalhes que vão colocar esse lugar do feminino, do cuidado, submissão, objetificação sexual, a maneira como o desejo se coloca, o racismo, que tem relação direta com a transformação de corpos no processo de escravização em corpos mercadoria, uma desumanização sistemática. Isso tem um fundamento, do ponto de vista de imaginário, ou seja, a maneira como a nossa subjetividade, nossos modos de desejar, sentir e pensar, estão marcados, então, por essa cosmofobia, um medo crônico. O que é esse medo crônico? E no capitalismo também tem a ver com isso. Eu coloquei, eles podem tirar fotos, se quiserem, eu vou passando. Ou seja, o capitalismo é aquele que é mais rápido, aquele que é mais veloz, é mais capaz de produzir. Eu gosto de flertar com outros campos da ciência. No campo neurocientífico, tem uma expressão que é sequestro amidalar. Algumas sociedades, o medo é crônico, cosmofobia. Outras culturas, elas são mais cosmofílicas. Não quer dizer que não tenha medo, que não tenha raiva, que não tenha muitos afetos que não são solares, são naturais. Afetos que eu vou chamar de afetos sombrios, né? Afetos que colocam em risco se eles não forem bem organizados, porque eles tendem a desorganizar as pessoas e as culturas que estão marcadas por esses afetos. Eu estou partindo de um pressuposto que aparece na filosofia africana, aparece na neurociência contemporânea, de que nós somos seres afetivos, que o pensamento é um ato afetivo, que essas coisas não são separadas, mas que... Eu fiz ali um quadro de termografia mostrando como é que o corpo fica, o calor em cada emoção, em cada sentimento.
Eu estou muito interessado em dizer que o que está em jogo, tem uma relação direta com a maneira como nós lidamos com as emoções. Eu estou pensando coisas como, por exemplo, quando a gente fala em epistemologia, tem um estudo no campo da antropologia, e que o Manuel Mateu, que é um sexólogo espanhol, e ele falou de uma tese que já está presente em muitos outros autores e autoras também. Ele vai tentar apresentar isso. Ele vai na ilha do Pacífico e vai tentar atestar que em culturas com mais repressão sexual são culturas mais violentas. Culturas mais sexistas são culturas mais violentas. Culturas com menos liberdade sexual. E ele está partindo de um pressuposto filosófico, que eu gosto muito, que é de que o nosso maior órgão sexual, ele é muitas vezes, digamos assim, ele é colocado de lado. O maior órgão sexual que nós temos é a pele. Tem a ver com contato, que é o domínio da sexualidade. Em culturas que esses contatos eles são mais difíceis, a gente tende a ficar numa posição de autodefesa muito constante. E essa autodefesa muito constante, ela produz pessoas em sequestro amidalar, com muita raiva, muito medo. Pessoas que estão sempre no modo raiva, no modo medo, a raiva e o medo são afetos primários, emoções fundamentais. Eu penso na teoria do Ekman, que é um psicólogo estadunidense, em que ele inspirou o filme Divertidamente, que eu acho que a maioria assistiu aqui, que trabalha com essa noção de que as emoções fundamentais é alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Isso é uma vertente, não é a única. Tem abordagem e fala em 8, 9, 10 ou 12 emoções fundamentais. Vou ficar com essas aqui, só para me concentrar no medo e na raiva. Em culturas cosmofóbicas, as pessoas vivem com mais medo e com mais raiva. Isso faz com que os rivais estejam sempre disputando recurso. Isso aciona aquilo que, na aula de geografia, o Thomas Malthus, demógrafo, geógrafo, ele dizia, em resumo, de que a população cresce em progressão geométrica e os recursos em progressão aritmética. Então, cresce muito mais a população. Então, significa o seguinte: os mais fortes sobrevivem, os mais fortes se juntam em seus clãs, em seus grupos, e têm que sobreviver fazendo o quê? Monopolizando os recursos. Tem pouca água potável para muita gente, tem pouco recurso material para muita gente. Então, a vida se transforma em uma disputa incessante. Então, os contextos coloniais, o princípio da colonialidade tem relação direta com o seguinte: eu tenho pouco recurso. Como é que os vikings faziam? Sem aqui fazer uma... pensando, eu não sou historiador, mas os vikings era isso, tinha pouco recurso, esgotaram tudo que eles tinham que sair para tomar recurso, senão morriam. E tinha muito frio, não tinha como plantar tudo que eles precisavam, não tinha mais madeira para fazer fogo, fazer lenha, tem que buscar fora, ok? Então, os cosmofóbicos, eles tendem a ter uma tendência a ver o outro como inimigo. Eles são menos hospitaleiros, são mais hostis. Culturas de hostilidade, elas fazem mais exército permanente. Culturas de hostilidade, elas tendem a ser menos receptivas ao que vem de fora. Elas têm mais muralhas para observar o estrangeiro e atacar quem vem, ou se proteger. Isso cria uma relação com a natureza mais predatória, uma relação de menos compartilhamento, ok? E, ao mesmo tempo, tem aqui um paradoxo, que nessa cultura que o cristianismo faz, obviamente, se organizar, e a noção de amor ao próximo vai estar colocada. Mas, obviamente, que o amor, que é uma energia muito cara, a gente não consegue dar para todo mundo o tempo inteiro com a mesma intensidade. Quando ele é proclamado que eu dou para todo mundo amor, muitas vezes não dá para ninguém. Então, acontece isso, né? Muitas culturas que proclamam amor universal amam só aquilo que se parece com elas mesmas. São muito mais narcisistas. A discursividade, ela revela justamente o seu inverso. Ela revela aquilo que você quer esconder, que eu não amo todo mundo. Até porque isso é impossível e não há problema. Dá para respeitar todo mundo. Então, essa relação de desrespeito e controle, ela se torna uma premissa fundamental de organização do desejo dessas culturas, que vão, então, sair do seu território, monopolizar recurso, que é algo que é a definição do racismo, é monopólio da gestão de recursos. É quando você tem, vou dar um exemplo,
como é que isso funciona, um exemplo rápido, e vou passar a conversa, acho que estou no tempo, mais ou menos, né? Estou no tempo ainda, né? Para passar, para a gente continuar. Vou dar um exemplo aqui clássico, que todo mundo conhece. No campo da culinária, da gastronomia, mulheres negras e indígenas foram as principais, digamos assim, gestoras desse processo de produção do cardápio nacional, do menu nacional. Mas, se a gente pensar nas estrelas Michelin, homens brancos têm muito mais estrelas Michelin como chefes de cozinha. Ainda que a tarefa seja da ordem feminina, quando algo dá status e isso gera recurso, homens brancos têm muito mais vantagens. É uma cultura que é patriarcal, porque Deus é homem, homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Ainda que perca a semelhança pelo pecado, mas a culpa é da ordem do feminino. É nesse imaginário cultural que se produz uma relação de tensionamento, de tensão, de guerra, de disputas contínuas e constantes, onde, então, tem uma forma de lidar com a humanidade que é justamente a humanidade precisa controlar. Tem hierarquias, tem uma taxonomia dos seres vivos. Alguns estão num lugar acima dos outros. E aqueles que estão abaixo devem ser controlados, devem ser dominados, em todas as instâncias. E aí, fechando agora, isso me lembra uma história guarani, que eu aprendi com os povos guaranis, que, por exemplo, na cultura abrâmica, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, e perde a semelhança pelo pecado original. E aí eu não vou entrar em questões religiosas, quero pensar exatamente aqui como isso, como um sistema de pensamento que nos organiza, que tem a ver com uma certa empáfia do antropoceno, porque nós somos os mais especiais. Na cultura guarani, Yanderu é responsável por distribuir a inteligência. Ele tinha um pote, um cesto com inteligência, e ele pega a inteligência, Yanderu, ele dá para a árvore, ele dá a inteligência para o tatu, para o cachorro, para o rato, para muito bicho. Na vez do ser humano, sobrou pouquíssima. O ser humano é que recebe menos inteligência. Percebam a diferença? Isso é uma diferença fundamental. Algumas culturas, povos originários, não postulam o humano como alguém superior. E o sexo não é tabu. Isso é muito importante também, porque tem a ver com a sexualidade como um componente muito importante para entender como é que o desejo se transforma num ato de força e violência. A cultura cambeba, por exemplo, cultura iorubá e cambeba, o ser humano é feito, o mundo começa de um ato sexual entre duas divindades, uma masculina e uma feminina. O que eu estou a dizer que nos interessa, do ponto de vista semiótico, é que a relação com o sexo é uma relação de culpa. Não tem uma ambiência para a produção do puritanismo, por exemplo, que é um movimento, um estilo, que a gente conta vitoriano, que tem a ver com uma certa negação do desejo. É sobre isso que vão se produzir. Então, qual é a minha hipótese de trabalho fundamental para dizer? Em culturas onde a relação com o desejo, onde a relação consigo é uma relação de medo e raiva e a desconfiança é crônica, a única forma de lidar com o mundo é usando a força de modo excessivo. Obrigada, Renata. Eu acho que a gente começa a pensar aqui nessas novas formas de cultivar sensibilidade, que permita que a gente recomponha esses vínculos quebrados, as alianças que foram rompidas, enfim, até para abrir espaço do que está por vir. E por falar em por vir, Inaê, quero voltar com você para a gente pensar um pouco sobre essa perspectiva de Gaia, essas formulações de não separação, que tudo está interligado e interdependente, não como apenas uma metáfora ecológica, ou da ecologia, do campo da ecologia, mas como entidade que envolve, a Terra como entidade que envolve essas múltiplas formas de vida e de agência, inclusive. E a gente está presenciando isso, inclusive, ontem, em São Paulo, todo esse vendaval, enfim, em Vitória também ventou muito, enfim.
E aí, eu queria questionar junto de você, Inaê, esses binarismos que são do pensamento ocidental, acho que você vem trazendo isso um pouco no início da sua fala, questionando natureza, barra cultura, humano, não humano, e aí as consequências que isso tem nesse presente e no que está por vir. E aí, eu acho que você começou falando um pouco sobre o fundamento de Quilombo, e aí como o Quilombo pode trazer essas tecnologias como fundamento para esse porvir. E também eu queria fazer uma inquietação que me surgiu aqui agora, da gente pensar, a partir da nossa realidade dentro da tecnologia, como não replicar, como a gente pode impedir que essa realidade colonial aqui não seja replicada lá nesse ambiente virtual, enfim, dentro das tecnologias de hoje. Eu acho que é uma pergunta fundamental, Isabela, porque é algo muito difícil, né? Porque, na verdade, eu acho que está sendo colocado por vários estudos e por várias vertentes, é uma desconstrução do que a gente é e do como a gente entende o mundo. E acho que esse é um caminho que é difícil, mas, a meu ver, é talvez a nossa única saída, que podem ser até múltiplas, né? Mas apostar num sistema que tem a violência, o consumo exacerbado, né, e a finitude do planeta como algo básico, né, basilar, me parece pouco produtivo, né? Achar que é desse sistema que vai sair a resposta. Eu não sei se eu fiz um PowerPoint, eu não sei se mandei para a pessoa certa, então eu mandei. Eu sou eu dou aula do século XIX, gente, eu peço desculpas, às vezes eu e tecnologia não somos tão amigas assim, né? E claro, eu comecei com essa frase de Nego Bispo, né? Começo, meio e começo, porque eu acho que essa ideia de começo, meio e fim, essa perspectiva cartesiana, que tem a ver com um modo de estar no mundo e de uma mentalidade específica de um grupo significativo, que são os europeus, né, ela está chegando num limite. Né, e acho que a gente pode fazer uma revisitação de como que a tecnologia foi utilizada durante muito tempo para fazer valer esse modo de estar no mundo, que hoje a gente chama de capitalismo, né, e que, de fato, se inaugura com o advento da modernidade. Então, é preciso também a gente olhar para um passado europeu e entender que, por mais que tivessem questões um pouco tensas e binárias, né, porque acho que essa é uma forma de organização do pensamento desse grupo específico, historicamente falando, a Idade Média, a relação com o campo é outra. Né? Você tem uma série de hierarquias, inclusive, uma série de violências, mas a relação com a natureza ela não é da mesma forma que se dá a partir desse advento da colonialidade, que, de fato, transforma não só a maneira como esses europeus vão se entender no mundo, mas também como eles vão tentar administrar esse mundo que eles passam a dominar por meio da colonialidade. Se puder passar, eu vou passar meio rapidinho. Isso aqui que eu trouxe é só a título de exemplo, né, que é a intensa destruição da Mata Atlântica nos últimos 507 anos aqui, né, enfim, para a gente entender o que a tecnologia pode fazer, né? Então, pode passar, por favor. Isso tem a ver também, acho que aqui as letras são miúdas, né? Mas o que a gente tem aqui é justamente um panorama, digamos, geral da produção do açúcar por meio dos engenhos de açúcar, que foi a primeira empresa que os portugueses investiram aqui no Brasil e que, de fato, viabilizou a colonização. Se não fosse o ouro branco, como era conhecido o açúcar, a história teria sido muito diferente. E essa é uma história de uso de tecnologia, e essa tecnologia envolvia... Né, a sua principal ferramenta era a mão de obra escravizada, tanto de povos originários quanto de povos africanos, e uma tecnologia que fazia um uso que desrespeitava, inclusive, a forma como esses homens e mulheres entendiam a sua relação com o meio ambiente, né, enfim, não tinha nem o meio, era só o ambiente, e que, obviamente, também formataram a maneira como a gente estabelece essa relação binária, né, de ser
de nos compreendermos como seres superiores em relação a todos os outros seres com os quais nós comungamos aqui a experiência terrena. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe algumas imagens também de uso de tecnologia voltadas para a lógica colonial, né? Então, são exemplos a partir de iconografias importantes, são todas documentos históricos, né? São pinturas, litogravuras que foram produzidas, sobretudo por viajantes europeus que visitaram o Brasil em diferentes momentos da nossa história, né? Então, isso aqui é a extração do pau-brasil, isso aqui já é também, essa é outra imagem aqui, que aqui é do século XVI, né? No começo da experiência colonial. Essa imagem aqui é da região de Pernambuco, uma das principais regiões produtoras de açúcar no século XVII, que é a região que primeiro sofre, né, o desmatamento. Não é por acaso que a maior região de secas no Brasil é no Nordeste brasileiro. Isso tem a ver com a longa duração da relação de extração por meio da colonização no país. Pode passar, por favor. Aqui, imagens relativas à extração do ouro, né, e como a extração do ouro teve que importar, uma coisa que a gente sabe muito pouco, né, a extração do ouro, para ela se efetivar no Brasil, porque o sonho do Eldorado era o grande sonho dos portugueses, os portugueses não sabiam fazer, né, não sabiam fazer mineração. Então, quem que eles importam? Eles mudam as rotas do tráfico transatlântico para trazer africanos da África Central, porque eles eram grandes metalúrgicos, principalmente os homens, né? Isso traz uma transformação muito significativa, não só da intensificação de quem vem para o Brasil, então começam a vir muito mais africanos da região central, que seria hoje Congo e Angola, né, a chamada África Banto, mas isso também traz transformações no que diz respeito à maneira de enriquecer no Brasil, que é uma dimensão da história do país que a gente conhece muito pouco e também não é por acaso, né? A forma de você ficar rico mais fácil no Brasil, no século XVIII, não é produzindo açúcar, não é extraindo minério, ouro, principalmente, pedras preciosas. É traficando africano. Nada no mundo, de 1500 a 1900, deu mais dinheiro no mundo, aí eu não estou falando nem só de Brasil, estou falando do Ocidente inteiro, do que traficar africanos escravizados. Então, essa transformação, no caso específico do Brasil, de trazer uma quantidade desmedida de africanos, vocês sabem que o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados em todo o mundo, 48% de todos os africanos que saíram do continente vêm para o Brasil, né? O restante vai para outras localidades do continente americano. O Brasil foi o último país também, não por acaso, a abolir a escravidão. E a relação da escravidão no Brasil, por conta da presença desses traficantes, que são, no primeiro momento, portugueses, mas depois são traficantes brasileiros, vai transformar a escravidão e a possibilidade de adquirir um escravizado em algo mais possível para pessoas de condições módicas. O que é uma coisa que a gente também, muitas vezes, deixa passar batido, e isso tem um impacto profundo nos dias de hoje por uma série de razões, né? Então, o Brasil é um território no qual uma pessoa reconhecidamente pobre podia comprar um escravizado. Por quê? Porque ela pagava a prazo. Então, ela dava uma entrada e usava o trabalho daquele escravizado ou daquela escravizada para pagar as parcelas. E a média de vida de um escravizado no Brasil é de 10 anos. Em 10 anos, o escravizado paga o quanto ele custou e, pelo menos, mais outros 2 escravizados. Então, é um grande investimento. A gente está falando da construção do capitalismo, eu estou falando do capitalismo, eu estou falando da criação do sistema financeiro. Só existe bolsa de valor no mundo porque existiu o tráfico de africanos escravizados. Só. Isso é histórico, né? E aí sim tem uma linha de continuidade muito profunda que a gente, muitas vezes, não conhece, né? E, no caso do Brasil, isso é muito importante porque a elite traficante do Brasil, embora tivessem traficantes importantes no Nordeste, ela vai se arregimentar no Sudeste, num primeiro momento, por conta da região das Minas Gerais e depois por conta da virada que a história do Brasil tem, da vinda da família real para cá. Então, a família real, não é o Dom João VI, né, que não era VI, era só Dom João, ele não vem em 1808 para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era uma cidade bonita, embora sempre fosse, né? Ele vem para o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro tem traficante, tem capital.
né? E o capital começa dessa extração aqui e do uso, né, tem uma distorção de uma tecnologia advinda do continente africano, que não era utilizada para isso no continente africano, mas que aqui a metalurgia passa a funcionar para uma extração abertamente devastadora. Abertamente devastadora. A extração de minério no Brasil é algo que devasta o meio ambiente de maneira assintosa, né? Tanto no passado quanto no presente. Então, é muito importante que haja, e a gente tem agora estudos cada vez mais sofisticados para que esse impacto seja diminuído, mas a devastação é muito significativa. Aqui a gente tem uma imagem também do século, aqui é século XVIII, aqui é uma imagem do século XIX da produção de carvão no Brasil, tudo com mão de obra escravizada, né? Então, é a destruição de algumas regiões de mata para a produção de carvão. Pode passar, por favor? Aqui também produção de carvão, e essa aqui é uma fotografia já do finalzinho do século XIX, do Marc Ferrez, mostrando a maneira como o café foi produzido, que foi uma maneira também de devastação total do meio ambiente, total, né? Recentemente, eu fui com meus filhos visitar um hotel fazenda, fui, né, mãe, fazendo coisas de mãe, né, que a gente faz, fui visitar um hotel fazenda, e é impressionante, porque não cresce. Ainda não cresce, né? 150 anos depois, 200 anos depois, e você ainda tem um impacto muito significativo da maneira como a velocidade da produção do café, né? Utilizando a mão de obra escravizada, porque durante mais de 350 anos a escravidão ela é também um elemento de tecnologia no Brasil, né? Enfim, e é um elemento deliberadamente escolhido. Né? Então, o Brasil escolhe a escravidão em vários momentos, podia ter feito diferente, escolhe a escravidão, e a escravidão ela tem um impacto muito, enfim, não só para as pessoas escravizadas, mas também pelo fato de que o saber dessas pessoas não está no controle delas totalmente, né? Está a serviço de um outro projeto, que não é o projeto dessas pessoas, e isso, obviamente, define também como que o meio ambiente é impactado. Se puder passar também a próxima... imagem, a próximo slide. Nem é slide que fala, né? Mas, sei lá. É slide ainda? Mantém slide? Não caiu o slide, né? Então, tá. Então, lâmina, a pessoa que falou a década que nasceu. Essa é uma imagem também que eu gosto muito desse quadro do Portinari, né? Que é do lavrador, mas se cria uma lógica de que o trabalho ele é quase uma justificativa para essa destruição do meio. Isso é muito perverso na história do Brasil. Então, você tem esse trabalhador, esse lavrador, que vai, de fato, ser o instrumento a partir do qual um projeto, que, novamente, não é dele, né, vai ser implementado. Pode passar. Mas aí o que a gente tem? E essa que eu acho que é a parte que dá um respiro, né? Porque quando a gente lida com o passado dessa maneira crítica e pensando como ele, né, de fato, é constitutivo do presente que a gente vive e de talvez uma inviabilidade de futuro mais longevo, dá um desespero. O fato é esse, dá um desespero, né? Dá uma paralisia, dá para falar, não tem o que fazer, assim, é isso, vai acabar, vamos, sei lá, não sei o que a gente vai fazer. Mas qual que é a vantagem de fazer história? Fica a dica para quem tem essa vontade, né, de cursar história, é entender que, como eu disse no começo, a história é um campo em disputa sempre. O fato de a gente ter aprendido a história dos vencedores não significa que essa vitória foi o único projeto de futuro gestado por essas pessoas. Por isso que é tão fundamental a gente revisitar justamente a história dos sujeitos, dos protagonistas que foram retirados dessa história oficial, que são os povos originários e os africanos e seus descendentes, para entender que esses sujeitos, desde 1500, estão fazendo também da sua forma de vida, e da sua cosmologia, e da sua, enfim, da sua ética e da sua moral, outras possibilidades de estar no mundo que podem ser muito importantes para a gente. Então, assim, acho que já passou do momento que a gente tem que parar para aprender.
né, para entender o que essas pessoas estão propondo com outras tecnologias. Então, essas são duas imagens, né, de dois artistas que eu gosto muito, artistas recentes, né, enfim, o Jader Esbel e o Joelinton Rios. O Jader é indígena e o Joelinton Rios é de uma comunidade quilombola do Maranhão. E os dois, eu trouxe essas duas obras especificamente porque elas têm essa proposição de um retorno à ancestralidade, que eu confesso para vocês que eu acho que é uma palavra que tem sido usada muitas vezes de maneira talvez pouco referenciada, enfim. Mas eu acho que, nesse caso específico aqui, entender como que aqueles que vieram antes constroem, consolidam, mantêm e fazem da manutenção de um modo de vida uma forma de resistência é fundamental para a gente poder abrir novos caminhos, né? Dar a volta e abrir novos caminhos. E acho que essas duas obras aqui têm essa proposição, né? Por meio da arte, que é quem vai salvar. Na verdade, quem vai salvar são os artistas, são todos eles e todas, enfim, né? É quem vai trazer, de fato, possibilidades de ver o mundo de outra perspectiva. Se puder passar. E aqui eu trouxe, porque eu não aguento, né? A pessoa historiadora do século XIX, a gente não aguenta. Isso aqui eu acho muito interessante, porque isso aqui é a planta baixa de um quilombo no século XVIII, tá? Na Bahia. E é toda uma organização, né, de funcionamento de um quilombo que é, no século XVIII, uma instituição que não é para existir dentro da lógica colonial e escravista, né? O quilombo ele é um inimigo da lógica colonial e escravista, e por isso que ele é tão interessante para ser analisado. E essa planta baixa mostra não só uma profunda organização interna desse quilombo, porque esse quilombo, para existir, tinha que fazer algumas relações comerciais com as vilas próximas, mas, não sei se dá para ver aqui, tem uma relação também com a criação de gado, com o tipo, aqui não dá para ver, né? Aqui embaixo tem uma legenda que explica quais eram as hortaliças que eram produzidas, por que aquelas hortaliças eram produzidas, qual é a proximidade com o rio, qual a proximidade com a região da mata. Isso aqui é tecnologia quilombola, né? Num movimento de resistência em todos os sentidos que a gente possa imaginar. Então, aqui, que é um documento produzido por um órgão de repressão, de fato, isso aqui não foi um quilombola que desenhou isso aqui, né? Mas, fazendo essa leitura a contrapelo, a gente consegue entender como que uma tecnologia quilombola foi utilizada não só para que aquelas pessoas experimentassem uma vida fora do cativeiro, fora da escravidão, né, com possibilidade de existência em liberdade, mas também como que essa possibilidade de existência em liberdade ela inevitavelmente propõe um outro mundo. Para ser livre, naquele momento, aqui, no século XVIII, sendo um homem, uma mulher negro africano ou nascido no Brasil, sendo um ameríndio, né, dos diferentes povos que existiam no Brasil, você tem que propor algo que não está dentro da lógica de funcionamento do mundo colonial. Então, fazer essa revisitação é o nosso suspiro possível, né? E é uma revisitação que, ao meu ver, a gente tem que fazer com muita humildade. Muita, que é uma coisa que falta para a gente, né? A gente acha que somos... Quer dizer, eu não acho, não, tá? Queria dizer, eu não acho. Mas a estrutura que a gente vive, que é ainda uma estrutura colonialista, acha que, de fato, vamos dar nosso jeito, sei lá, vai criar uma inteligência artificial, vai criar um negócio. Gente, eu descobri, eu não sabia, né? Cada vez que você usa um negócio ChatGPT, não sei quantos litros d'água que... Como é que você... Como é que a gente vai sobreviver a um negócio desse? Não tem, é matemático, né? Não vai dar, né? De fato, não vai dar. Mas, se puder passar para a próxima, que eu acho que é a última, eu trouxe esses 3 mapas, que são todos não são exatamente do mesmo ano, mas são entre 2017 e 2021. Né? O primeiro mapa é da concentração fundiária no Brasil, que, você sabe, é um país com uma das maiores concentrações de latifúndio da história, enfim, da história não, do mundo, né? Uma história que também é muito significativa, não só da relação com o meio ambiente, mas também da promoção da desigualdade. Então, o Brasil nunca teve uma reforma agrária, muito pelo contrário. Em setembro, faz 175 anos que foi proclamada a Lei de Terras, que é uma lei que foi feita, olha só a perversidade do Brasil, do parlamento brasileiro, né? Não é de hoje, enfim. É uma lei
que foi feita logo depois da segunda lei da abolição do tráfico de escravizados. O tráfico foi abolido pela primeira vez em 1831, reabriram na ilegalidade contra as leis do próprio país em 1835. De 1835 a 1850, entraram 850 mil africanos escravizados de maneira ilegal, segundo as leis do Brasil daquela época, não estou falando de hoje, estou falando daquela época, e foi uma coisa tão assintosa que o governo brasileiro teve que fazer uma segunda lei de abolição do tráfico, mas que fazia o quê? Não mencionava, em hipótese alguma, a chegada desses 850 mil e todas as benesses que esses próprios parlamentares tiveram com a entrada desses 850 mil africanos escravizados. O que eles fazem junto? É uma lei que é um bloco, elas são promulgadas com 15 dias de diferença. Logo depois é promulgada a Lei de Terras. O que a Lei de Terras faz? A Lei de Terras define que, a partir daquele momento, o acesso à terra não é mais por meio da posse, nem da concessão, é por meio da propriedade. Você tem que comprar terra. Então, você cria uma lei que vai abolir o tráfico, que inevitavelmente vai acabar com a escravidão no Brasil, porque o Brasil dependia do tráfico para manter a escravidão. Então, esses homens sabem que, no máximo, em 50, 60 anos, a escravidão acabaria, acabou um pouco antes, né? E, ao mesmo tempo, cria uma lei que impossibilite que os egressos do cativeiro possam comprar terra, ou possam ter acesso à terra. Então, a gente tem uma escolha política deliberada por uma concentração fundiária. Quem pode comprar terra é quem tem capital significativo, e quem tem a capital significativa naquele momento são os proprietários escravizados, que, por sua vez, são proprietários de maneira ilegal. Então, fechou a conta. Em grande medida, a República Brasileira não reparou isso. Ela manteve essa concentração, porque as famílias não mudaram quando o Brasil saiu de império e virou uma república. Quem estava no poder, basicamente, continuou no poder, né? Então, essa concentração ela aparece de maneira muito significativa nesse mapa, e o que é interessante é notar que, onde não tem concentração de terra, é onde tem quilombo e onde tem comunidades indígenas. Para mim, está dada já a saída. Aqui, essa aqui é a concentração de terras quilombolas no Brasil, e essa aqui é a concentração de sociedades de povos originários. Com exceção dos centros urbanos de maior envergadura, quem segura, né, quem está na franja dessa concentração imperiosa de terra e de uma concentração que tem a devastação como pressuposto, não é nem como consequência, como pressuposto. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a terra é minha, então, se eu quiser destruir toda uma floresta para plantar soja, para criar gado, eu vou fazer e acabou, né, e vou criar todos os mecanismos para fazer isso. Quem segura isso são os povos originários e as terras quilombolas. E também, que eu não consegui mapear aqui, né, de alguma maneira isso aparece nesse primeiro mapa, são os pequenos produtores, né, pequeníssimos, como, sei lá, as pessoas que fazem parte do MST, por exemplo, que também, não por acaso, é o principal movimento social brasileiro, né? É muito significativo isso. Então, a gente tem uma possibilidade de ressignificar como que uma tecnologia, né, que foi a tecnologia do uso desenfreado, desigual e violento de uma mão de obra escravizada, e depois de uma mão de obra livre e precária, porque essa, na minha opinião, foi uma das principais tecnologias de manutenção, né, desse projeto capitalista e desigual, como que, dentro dessa lógica, há escapes possíveis. Para mim, quando eu confesso que eu fiquei até emocionada quando eu olhei as três. Falei, nossa, mas se sobrepor vai dar direitinho, né? Vai dar direitinho. Onde falta o espaço, cabe o outro, né? E, obviamente, é muito desigual enfim, a quantidade de terra em questão. Mas acho que a gente tem, nessa sobreposição, uma possibilidade de compreensão do que é possível ser feito, porque já é feito. Então, acho que essa também é uma dimensão que me parece um pouco mais reconfortante. A gente não precisa de inteligência artificial nesse sentido, pelo menos não para isso, né? A gente tem que aprender com outras tecnologias que dizem respeito a outras epistemologias, a outras cosmologias, a outras formas de estar no mundo. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V não vai ajudar a gente. Reset, quando você dá aquela bugada no sistema. Isso, essa aí. Eu não tenho medo de fazer isso, porque meu computador é velho, enfim.
Mas a gente tem essa possibilidade que já está dada, entendeu? É só, se você visitar uma comunidade quilombola, você vai que tenha, né, e mesmo que aquelas que têm menos estrutura, porque a vida quilombola, assim como a vida da maior parte dos povos originários, é muito difícil, porque foi feita, né, dentro da estrutura colonial para ser difícil, mas a própria existência desses grupos também parte do pressuposto de uma outra forma de estar no mundo. Então, a tecnologia contracolonial que o Nego Bispo fala, ela está dada, a gente não tem que inventar nada. Eu acho que essa é enfim, perdi a palavra, gente, a humildade que a gente precisa ter. É entender que talvez a resposta não saia dessa maneira que a gente tem de entender o mundo. A minha aposta é que não sai mesmo, né? Mas que o fato de não sair dessa maneira que a gente entende o mundo não é ruim. Talvez seja a melhor coisa possível, e que já existem outras tecnologias que são milenares. Eu estava lendo um texto de um colega meu, Leonardo Marx, né, que o título do artigo é maravilhoso, é Sobrevivendo ao Inferno. O nome, né, ele pega um trecho de uma música do Racionais, mas é muito interessante porque ele faz uma proposta de longa duração da análise da destruição das Américas, ele está pensando no continente americano todo, e ele vai mostrando como a resistência de vários povos ameríndios, né, ela é a saída, ou são saídas, porque não é uma só, porque os povos ameríndios também não são um só, obviamente, né, mas são saídas possíveis que têm o mesmo tempo que a destruição, ou mais. Né? Então, é preciso que a gente tenha uma humildade mesmo para parar e tentar entender como que esses mecanismos funcionam, como que eles resistem, né? E entender que tecnologia e que avanço e que progresso nem sempre são sinônimos. Né? Viraram sinônimos para a gente, mas a gente está caminhando por algo muito complicado quando a gente combina isso a partir de uma ideia de que só existe um futuro possível. Então, até mesmo o fim do mundo pode ser questionado quando a gente amplia a perspectiva do que é tecnologia, né, e compreende que outros sujeitos estão sobrevivendo, só existem porque eles empregam outras tecnologias para existir. Obrigada. Obrigada, Inaê. Vamos voltar com o PPT do Renato. Inaê, reinventar, né? Eu acho que a temática desse 8º Encontros e também da nossa mesa é isso, já está inventado, vamos reinventar. E aumentar, ou pelo menos acreditar na nossa capacidade de criatividade. Né? Eu acho que a gente tem jogado as coisas ali no chat GPT esperando algumas respostas, e não vem. Aqui no Espírito Santo pode estar, eu acredito que esteja lá no Sapê do Norte ou em Monte Alegre no Sul. Enfim, acredito muito no que você diz sobre a tecnologia dos quilombos, Inaê, até para a gente reinventar e para manter esse vínculo conectado. E, por falar em vínculo, Renato, o Krenak fala sobre essa necessidade de voltar para a terra, né, nesse chamado ancestral, essa terra que pede escuta, que pede cuidado, que pede reciprocidade, inclusive. E aí, não só como um retorno automático, mas acho que como um fortalecimento desse vínculo ético, né, das pessoas humanas, não humanas, junto com a terra não humana, ou mais humana que todos, enfim, Gaia. E aí eu queria que você falasse, Inaê falou um pouco sobre territórios, acho que geográficos, né? E aí pegando um pouco sobre esse recorte geográfico, Brasil, enfim, eu queria fazer uma proposta de pensar cidade a partir de novas propostas, outras epistemologias, sobretudo a florestania, que eu acho que é um tema bem legal que a gente pode trazer para essa discussão. Fazer uma especulação. Falta só um pouquinho o slide anterior, só para dar uma amostra, bem rapidinho, no anterior, antes, por favor. Isso aqui é um modelo neurofisibiológico do sistema nervoso autônomo. Eu gosto muito de usá-lo para pensar, e eu vou partir para a florestania, mas só para marcar. Nós falávamos antes, na minha primeira
né, participação aqui no início sobre essa relação de medo, desejo e raiva, né? Como é que isso, de alguma forma, modula as relações que a gente tem entre o nosso mental, entre a nossa musculatura, como o neocórtex é desligado em certos momentos, ou a gente só luta e foge e colapsa, se conecta pouco com os outros, se conecta pouco consigo e com o próprio mundo. Então, é um pouco sobre esse funcionamento. E aí, a gente tem uma consciência mais sofisticada quando está naquilo que é o ventro vagal, que nem todos os espaços servem para isso. Pode avançar, por favor? Aí nós já falamos sobre esse lugar de território, domínio, né? Patriarcado, racismo, coisificação. Pode avançar, por favor? Cidadania ou florestania? Acho que essa é uma pergunta, né? Então, cidadania, eu vou aqui flertando com a ciência política, vindo da filosofia, ou seja, Estado-nação, lógica da propriedade, que é uma referência importante, relevante. Os contratualistas liberais, né, como John Locke, falavam disso, né, direito à vida, direito à propriedade, que era fundamental. Então, ter esses eixos, né, você tem a sua própria vida, que você é um direito, a propriedade é o trabalho. O trabalho é um mote central. A cidadania é uma maneira de organização territorial que ela faz sentido dentro de um contexto, para quem for da história das cidades, onde a democracia casa muito com ela. Desde a Grécia, né, desde Atenas especificamente, aquilo que era algo que a gente chama de democracia muito específica, no século VI a.C., é a cidade que é o seu local de exercício. A florestania, ela é uma categoria política que a gente pode pensar uma provocação dentro desse campo contracolonial, que ela não tem a ver com uma noção de monocultura, né? Porque a monocultura é uma das questões que foi trazida aqui como um grande problema. E a florestania tem a ver com um modelo que é pluricultural, é um modelo onde não tem uma única coisa que é plantada. E Naia trouxe um elemento aqui, né, sobre uma fazenda, hotel-fazenda, em que aquilo fica muito gasto, porque a gente planta a mesma coisa num certo lugar. Ou seja, quando eu planto a mesma coisa, faço a mesma coisa, quando a gente é muito mono, no sentido dos seus piores recursos, a gente tem pouco espaço para que muitas coisas possam nascer. Pode avançar, por favor? Então, são algumas frases, né, que aparecem, vocês podem ler essas frases, né, de muitos povos indígenas, por exemplo, terra não é propriedade. A florestania ela acionaria uma outra maneira de fazer, de vivenciar a vida política. A florestania, minha voz, sou barítono, é bom um microfone com mais som para mim, porque eu sou barítono, então não consigo cantar agudo, melhora. Tem que fazer tudo novamente para ficar com mais qualidade. Acho que perdeu um pouquinho, né, da minha apresentação. Olha a diferença quando é um microfone bom aí. A florestania ela tem uma especificidade que é muito distinta, né, do que ele chama de cidadania. Ela tem relação direta com aquilo que a gente pode chamar, no campo da filosofia, de uma capacidade para fazer a gestão da vida política num polidiálogo. A expressão polidiálogo é um conceito que aparece na filosofia do Moghob Ramose. Não coloquei aqui a imagem dele, mas esse autor, Ramose, R-A-M-O-S-E, né, um sul-africano que trabalha com filosofia Ubuntu, que tem a ver com eu sou uma pessoa através de outras pessoas. Isso não significa amor incondicional, que a gente gosta de todo mundo da mesma maneira, mas significa uma capacidade de dialogar na cidadania. Quem tem cidadania, né? A cidadania foi ampliada. Num dado momento, eram homens proprietários de terra, num certo momento histórico. Hoje, direitos e deveres cidadãos, todos aqui podem exercê-lo. Obviamente, tem uma faixa etária para isso, tanto para poder votar, 16 a idade mínima, né, até poder ser presidente da República, né, tem idade mínima também, 36 anos. Tem regras para a democracia se estabelecer, para a cidadania ser efetivada. Mas o Congresso, o Parlamento, ele é feito por sujeitos que são contemporâneos e por sujeitos que são da mesma espécie.
A florestania, ela alongaria, ampliaria esse escopo à medida que quem são os agentes políticos? Tanto pessoas ancestrais, quanto pessoas presentes, quanto pessoas que virão. E, além dessas pessoas que são presentes, as ancestrais e as que virão, ou seja, pessoas que já estiveram em espírito, o conceito de cidadania tem ficado muito usado, e aí eu falei uma coisa que eu conversava numa imersão que eu tive, um trabalho que eu estive participando, que a gente fechou agora, o Krenak foi um dos mentores, Ailton Krenak, então passamos um fim de semana, eu e um grupo, né, junto com a Ailton, e foi um papo muito bom, muitas conversas, almoçou, jantou e tal, e nessas conversas ele falava sobre isso, né, sobre isso que você disse, desse problema de a gente querer comer o planeta, né, se alimentar do planeta, esgotar o planeta. Isso tem relação direta com uma certa fantasia antropocêntrica de que nós somos a espécie, digamos assim, predileta de Deus. Aquela espécie que se parece com Deus, efetivamente. Então, o que isso faz? Nos contracoloniais, eles têm discutido um processo de desumanização. Isso o bispo já falava, a Geni Nunes estava conversando com ela sobre isso, que é uma psicóloga guarani, que se entende como cosmológicos, seres cosmológicos, não reivindicam a humanidade. Humanidade seria uma categoria que não nos ajuda a pensar uma política, digamos, de reorganização do planeta. Parece estranho, mas talvez seja um dos conceitos mais difíceis. É pensar em seres cosmológicos e abandonar a ideia de humanidade. Por quê? Na arena da florestania, nós fazemos políticas com rios, com florestas, com outros seres não humanos. Então, isso muda a relação. Isso muda a relação com o que faz com que o nosso contato com o meio ambiente, um polidiálogo, eu converse tanto com os ancestrais, e aí vou ao conceito agora, o Krenak falou sobre isso, né, que o conceito ancestral é muito usado, mas, às vezes, sem saber o que ele quer dizer exatamente, muitas vezes. A Sobon Fusomé diz, ancestrais são as pessoas que nós recorremos primeiro, antes e que não estão aqui em matéria. É gente que a gente recorre quando precisa, mas que não estão em matéria, estão em espírito. E a futuridade é as pessoas que estarão aqui um dia, também não estão em matéria, mas terão matéria. E nós estamos com matéria e espírito. Todos esses agentes são importantes na gestão política da florestania. E o rio, por exemplo, o rio Atu, ele é chamado pelo povo Krenak, do Rio Doce, né, rio Atu, de avô do povo Krenak. Ou seja, é uma pessoa. Quando alguém fala Oxum ou fala Yara, são pessoas. Então, a relação com o rio é uma relação de respeitar o limite, de fazer uma escuta. O polidiálogo, ele escuta seres que estão presentes, seres que não estão presentes. E ele está preocupado com o futuro, que ele possa continuar, não enquanto uma promessa. Essa é uma diferença, talvez, né, também do movimento contracolonial, de uma florestania. Não se trata de uma promessa num futuro que vai ser melhor ou vai ser perfeito, mas se trata de uma necessidade onde a gente tem que compartilhar recursos e tem que tornar possível esse espaço que a gente compartilha, reconhecendo quais são as fronteiras, quais são os limites. É importante reconhecer que tem limite, que essa tentativa de não ter limite, de achar uma bandeira única em tudo que é lugar, ela cria uma derrocada, cria uma impossibilidade, né? Cria uma impossibilidade da vida continuar. E, nesse sentido, se vocês conseguiram ler, né, algumas coisas que estão ali, né, a Krenak colocou, a Terra não é uma coisa uniforme, uma laranja, uma banana, uma complexidade que junta todas as possibilidades e se manifesta em vida. Esse grande ser vivo que se move e cria fenômenos e puro êxtase no cosmos, ou seja, está se entendendo que tem muitos viventes e que nenhum é superior ou melhor ao outro, melhor do que o outro. Que a humanidade cria castas de melhores. Então, ser mulher é ser pior do que ser homem, ser branco é melhor do que ser qualquer outro grupo étnico-racial, ser rico é melhor do que ser pobre, não ter deficiência é a melhor coisa do mundo. Vai criando escalas.
de melhores e piores, e tem uma competição intrínseca. Essa competição, essa concorrência, ela cria uma certa fúria. Ela cria fúria, mais chance de vingança, de inveja, e esses sentimentos eles vão criando dificuldade de administração, de gestão, onde o conflito se resolva sem usar violência, sem usar força excessiva. A florestania, ela quer, não é uma paz perpétua, mas é como a gente reconhece as nossas tensões, como a gente reconhece os nossos limites, como a gente reconhece que a gente precisa experimentar uma relação com medo que não faça com que o medo se transforme num ato de força, de controle, ok? Isso, a florestania, então, coloquei falando sobre encontros com arte, né? Pode avançar. Como eu encontro com artes, eu coloquei algumas imagens, né? O Terra Furada, que é uma série, eu coloquei uma imagem, né? Que é a Moara Tupinambá, ela, que é um tipo de alerta, ela coloca ali como... São muitas imagens de várias pessoas, muitos parentes, né, dela, do Tupinambás ou de outros povos, em que ela veste com elementos da natureza, né? Estão colocados com esses elementos da natureza. Ou seja, essa separação não está posta ali. Isso é muito importante, esse divórcio, natureza e cultura, ele não faz muito sentido. Pode avançar. O Atlântico Vermelho, da Rosana Paulino, é um trabalho que ela fala muito desse cemitério que foi o Atlântico, desses corpos que foram sepultados no Atlântico, né? Dessa transformação de um corpo em mercadoria, dessa ânsia pela exploração. Pode avançar? Esse Table of Gods, da Grada Quilomba, né, que é uma artista, multiartista, é a autora que discute justamente a cena da plantation. Ela coloca muitos elementos ali nesse monte de terra, muitas velas, elementos, produtos que são das plantations, café, né, vários produtos aparecem ali. Ela está falando sobre isso, esse monte de terra, esse monte, seja quase um cortejo fúnebre em cena, nesse desterramento. Pode avançar? O Cine Amaral, poxa, é um artista que partiu cedo, né? Gargalheira. Quem Falará por Nós, uma obra de 2014, onde ele brinca ali com as imagens, né? Ou seja, em algum momento, a escravização, ela usou ferramentas de calar, como diz também a Grada Quilomba. E ele está ali usando essa ferramenta para poder que a voz possa expandir, que a gente possa falar, possa se ouvir. Então, ele está fazendo esse percurso ali com essa obra, né? Uma provocação, um convite. Pode avançar? São alguns artistas. O Cris Ariu, que é um artista jovem, né, que está no Voz Indígena, o Copiou, no Parente, ele tem feito muitas coisas no documentário, e essa imagem, essa fotografia, né, como se pode lutar com imagem, com uma certa semiótica, digamos assim, com uma promoção de outras semióticas, onde a gente possa mobilizar o nosso imaginário para reconhecer outras formas de lidar com o nosso corpo, lidar com a vida, lidar com o desejo, né? Eu estou aqui partindo do pressuposto de que o desejo e a maneira como a gente mobiliza a realização dos nossos desejos, ela implica na nossa forma, tanto nossa subjetividade, mas também, historicamente, na maneira como as sociedades se organizaram para lidar consigo mesmas e com as outras sociedades e com o meio ambiente, com a cultura, com a natureza, promover a cultura. Tá? Pode passar o próximo. Considerações parciais, né? A ponta do iceberg. É uma proposição, né? Essa florestania, que ela é contracolonial, enquanto os coloniais vivem em estado constante de alerta, na conjuntura contracolonial, talvez seja preciso, para uma certa coisa, uma florestania, a gente desumanizar a humanidade. Esse é, talvez, aqui o enunciado mais difícil para a gente pensar, né? Eu estou aqui a defender que, para a gente contracolonizar e produzir florestania, tem que desumanizar, porque na cidadania só cabe gente humana.
E essa cidadania que cabia só gente humana, as sufragistas lutaram para entrar. Mulheres não podiam votar em um dado momento. A florestania, ela desumaniza porque tem todo mundo cabe ali. Porque o diálogo, ou polidiálogo, ele tem que entrar em cena a natureza como um todo, outros seres. Por isso que os iorubás, quando enterram um ancestral naquele lugar, é porque aquele avô que está enterrado, ele é consultado pelos netos para resolver um problema de terra. Tem que enterrar ali. Porque eles vão ali conversar e ouvir o avô. Avô, estamos com um negócio aqui, um problema. Sua opinião. Isso não é uma brincadeira, uma fantasia. Por isso que os povos originários têm territórios que são sagrados, não podem ser deslocados de qualquer território. Porque aquilo guarda força, guarda energia. A humanização talvez seja, ao contrário do que pareça, um subterfúgio radical, onde, para entrar, eu preciso me aclimatar ou, de alguma forma, tirar coisas que eu tenho para poder caber naquilo que é o formato do humano. A florestania, tudo pode caber, porque todas as vidas, viva, as vidas são relevantes, são importantes. E a forma que essa vida assume, ela não se organiza em torno de um exercício narcisista compulsivo. Isso faz uma tremenda diferença. A florestania, ela é a possibilidade de que as vidas possam ser de muitas maneiras. E para ter dignidade de receber acolhimento, você não precisa ter um tipo de rosto, corpo, cor, gênero específico, raça. Você pode ser vida. Talvez seja aí o único caminho para um mundo onde pode caber todo mundo. Obrigada, Renato. Obrigada, Inaí. Vamos alongar essa conversa para a plateia. Eu acho que o público está querendo participar. Vamos co-implicá-los nesse diálogo, tal qual na florestania. Alguém tem pergunta? Ou inquietação? O microfone aqui, esse microfone aqui é melhor, esse aqui, hein? A diferença. Está chegando aí o microfone. Tem uma aqui embaixo também. Tá? Vai a de lá primeiro, a gente já chega aqui. Já? Boa noite. Eu me chamo Maria Helena Eupídio, Tudo bem, Naí? Tudo bom. É uma satisfação enorme. Eu sou professora aqui do Departamento de Serviço Social, do Programa de Política Social, e sou coordenadora de um núcleo chamado Quilombagem. Vim provocada por esses encontros e também pela possibilidade de dialogar com pessoas que vêm construindo, acho que não só uma narrativa, mas uma prática militante, de fato, construindo esses territórios como atos criativos e de resistência. Eu sou uma dofonitinha de Oxalufon e acho muito importante quando vocês trazem a possibilidade de diálogos dos diferentes sujeitos e territórios, sobretudo enquanto uma possibilidade de resistência. Eu queria que vocês colocassem aí nessa conversa, nesse itinerário, a importância da gente realmente fazer o enfrentamento das diferentes formas de racismo e tocassem, em especial, se for possível, sobre a questão do racismo cultural e religioso. Vamos fazer um apanhado de 3? Então, temos uma aqui na frente e outra ali no meio, né? Obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu acho que todos escolheram estar aqui por motivos muito particulares e comuns, né, ao mesmo tempo. Eu fui aluna do Renato, foi o que me sugou para cá e foi um prazer conhecer mais duas potências, das quais também irei beber, né, de toda sabedoria. Renato, você coloca na fiz pós em neurociência, fui sua aluna, sobre a confluência, né, o quanto nós, quanto seres
inclusive mulheres, historicamente fomos aprendidas a nos competir entre, né? E quando você traz a confluência e esse olhar agora de diálogos, eu sou profissional de educação física de formação e hoje faço um trabalho de maneira sistêmica da saúde, também como um enfrentamento ou talvez uma maneira de construir novos futuros a partir da saúde, futuros polissistemáticos, das quais vemos saúdes sociais sendo impactadas quando entendemos que somos merecedores de saúde. Então, eu gostaria que vocês também trouxessem para isso essa confluência dos seres, quanto histórico e reconstrução, um F5, né, de atualizar quanto sociedade de maneira mais confluente e menos competitiva, assim, né? Enfim. Mais uma? Tinha ele no meio? Você? Não? Okay. Boa noite. Eu me chamo Vério Lucy, eu sou estudante da pós-graduação da UFES do campus São Mateus. E aí eu tenho tido uma provocação muito grande, que é pela minha professora, né, na elaboração do nosso trabalho, que é justamente trazer a circularidade do tempo, né? Então, acho que vocês dois trouxeram bastante isso, essa percepção de um tempo circular, de um tempo que gira na sinergia da encruzilhada, mas, ao mesmo tempo, nós nos organizamos, né, em relação a passado, presente e futuro, e isso acaba caindo numa linearidade também. Então, a minha pergunta vai no sentido de, se nós pensamos como Nego Bispo, começo, meio, começo, e por mais que o Krenak traz o futuro ancestral, essa palavra futuro, quando ele também traz com a problemática, né, sobre o futuro, e o que nos faz também pensar que esse futuro seja uma projeção do humano, né, da humanidade que é fragmentada à natureza e que vive em função desse futuro competitivo. E aí eu queria perguntar a vocês qual seria a percepção, né, e a concepção desse futuro para vocês. O que seria o futuro, né, toda essa problemática e essa cosmopercepção circular que vocês trouxeram? Obrigada. Umas perguntas de milhão, né? Cada pergunta Pois aqui é. é uma tese de doutorado que a gente vai ter que responder. Bom, vamos fazer a divisão aqui. Não, queria agradecer muitas questões muito bacanas. Prazer te ver, Marilena. Eu acho que, em relação à questão do racismo cultural e do racismo religioso, enfim, eu não acredito em nenhum tipo de transformação que não seja revolucionária, né? Então, acho que talvez a gente tenha até que reinterpretar ou criar outras possibilidades de compreensão do que é uma revolução, mas que parta de um pressuposto de ruptura, né? Porque é algo muito arraigado a maneira como a gente compreende o mundo e como as pessoas devem estar nesse mundo, como as religiões, quais são as religiões que importam, as religiões que devem ser respeitadas, as que não devem ser respeitadas. E aí eu costumo falar muito isso, né, do ponto de vista da história. Durante muito tempo na história do Brasil, né, eu vou tentar dar um caráter utilitarista para algo que não deve ser, mas como eu acho que essa é uma lógica que ainda funciona, eu vou utilizá-la, né? Porque é isso, eu parto do pressuposto que todas as religiões devem ser respeitadas, ponto. Como elas não são, né, eu acho que tem algumas dimensões, por exemplo, das religiões de matriz africana, que são as religiões que mais experimentam, né, a violência do racismo religioso, compreender que, hoje, talvez menos por conta de algumas mudanças que aconteceram no começo do século XX, mas que, durante muito tempo, as pessoas no Brasil não iam a médico, né? Ninguém ia a médico. Primeiro que não tinha médico quase no Brasil, não tinha faculdade de medicina, a faculdade surge relativamente recente, no século XIX, né? E é uma coisa para poucos, né? Quem cura as pessoas no Brasil? Sua
imensa maioria de vezes, são sacerdotes e sacerdotisas africanos ou dos povos originários. E que vão fazer uso da sua maneira de estar no mundo, que é uma maneira que muitas vezes não pressupõe divisão, né, da ação, da cura, da relação com o meio, para curar. Então, nós temos, na nossa história, a sobrevivência está vinculada, no Brasil, a mães e pais de santos. Ponto. Isso é um dado histórico. Então, se o respeito básico não funciona, eu acho que é fundamental trazer essa dimensão também, que muitas vezes escapa da história, porque, obviamente, né, as pessoas têm um olhar deturpado em relação às religiões de matriz africana e às religiões também de origem dos povos originários, né, que têm uma outra relação e que são coisas que é muito curioso, porque a gente sabe, no fundo a gente sabe, entendeu? Quem aqui não tem quintal? Quem tem quintalzinho que não planta? Né? Entendeu? A gente sabe. A gente sabe. Eu estou falando, a gente sabe. Tem tecnologias que chegam para a gente de uma maneira mais fluida. O chá, né, que você vai tomar de boldo ou de carqueja, dependendo do que você comeu. A violência que foi, né, retirar muitas das chamadas merendeiras das escolas públicas do país, que eram mulheres que sabiam curar a dor de barriga, que é o que chega na escola, né? Ninguém vai chegar na escola com um negócio, mas que né, ou trazer um bem-estar, ou muitas vezes oferecer, né, soluções de maneira sofisticada também. Então, as religiões de matriz africana, elas estão vinculadas a esse longo passado da cura no Brasil. Eu acho que é muito... não é curioso, na verdade, né? Enfim, quando a gente estuda o negócio, a gente vê que não tem curiosidade nenhuma, né? Mas é muito, enfim, sintomático, né, que as religiões africanas... Sabe o que precisou acontecer para as pessoas começarem a ir a médicos? Porque as pessoas, no começo do século XX, abriam seus consultórios de medicina, os homens, na sua imensa maioria, homens brancos, né, que eram quem tinha acesso ao ensino superior no Brasil, como continuam, até hoje mudou um pouco, ainda bem, graças às cotas, mas, enfim, no começo do século XX, eram basicamente homens brancos, eles cursavam a faculdade de medicina, abriam seu consultório e ninguém ia. Porque as pessoas desconfiavam dessa medicina. O que eles fazem? Eles entram na política. Eles viram deputado, eles viram vereador. E o que eles fazem nesse lugar da política? Eles criminalizam as religiões de matriz africana. Então, a pessoa vai deixar de ir por bem ou por mal. Eu faço parte de um projeto muito bacana que estuda o nosso sagrado, que é uma coleção de objetos e artefatos que foram apreendidos pela polícia do Rio de Janeiro no começo do século XX, na verdade, de 1890 a 1945, né, em terreiros, por conta dessas leis que foram criadas, que tinham como objetivo fundamental abrir mercado de trabalho para os médicos no Rio de Janeiro. Então, a revisitação crítica da história, entender o que é um quintal no Brasil, né, o que é o quintal num quilombo, o que é quintal. Eu participei de uma banca de uma jovem botânica, a tese mais louca que eu já li na vida. Assim, primeiro que era botânica, eu sou historiadora, né, eu já recebi, assim, né, mas tinha uma coisa muito bonita, né. Ela tinha feito um mestrado super técnico em botânica, que eu não sei explicar o que era. Mas, enquanto ela fazia o mestrado dela, ela percebeu que o lugar em que ela fazia o campo, né, que era na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, tinha as mulheres, sobretudo, na sua grande maioria mulheres negras, estabeleciam uma relação com as plantas e com o quintal que era muito interessante. Ela queria estudar isso, por meio da botânica, né? Um projeto incrível, eu não vou... mas que teve, enfim, um projeto incrível. O que importa é que o projeto dela era incrível. Teve questões lá com a universidade depois, mas o projeto era incrível, mostrando que existe, né, esses movimentos que
que não são só de resistência, são de existência. Essas pessoas existem ao longo da história. Claro que a resistência, né, dentro dessa lógica que Renato apontou muito bem, né, da fúria. Nossa, Renato hoje me tirou uns 3, 4 anos de terapia aqui, com esse negócio que ele explicou. Juro para vocês, esse negócio da raiva, porque eu sinto muita raiva. Falei, nossa, então eu não estou sozinha, que é o negócio do mundo todo sentindo. Agora eu entendi por uma escala maior, né? Mas essa lógica de funcionamento que é para que essas pessoas não existam, né? A própria existência é uma resistência, mas é mais do que resistência, né? É a possibilidade de construção de caminhos. Eu acho que a história do candomblé no Brasil e de outras religiões de matriz africana, do candomblé eu conheço um pouco mais a história, ela é também essa resposta. Ela é também essa gira, essa possibilidade de estar no mundo de maneira, inclusive, mais plural. É uma das religiões mais, enfim, cosmopolitas que eu conheço, em que todo mundo é bem-vindo, né? Então, isso, no mundo que a gente vive, não pode. Esse é o problema. Não pode. Você tem que criar hierarquia, você tem que criar impossibilidades, você tem que criar, em última instância, a não possibilidade de existir, né? Então, assim, não te respondi, talvez, mas eu acho que a gente tem que trazer esse olhar de uma duração mais longa para a história, né? Entender, inclusive, quando é que começa, porque nem sempre foi assim. O racismo em relação às religiões de matriz africana, eu estou lendo os jornais do começo do século XX, eu estou vendo a criação de um sistema de intolerância absurdo, que é de tal monta que a polícia liga para os jornalistas e avisa, a gente vai fazer a batida no terreiro tal. E o jornalista chega primeiro que a polícia. Então, entendeu? É um grande pacto que é feito pelas elites brasileiras em algum momento para retirar essas pessoas e as suas formas de estarem no mundo da lógica positiva que esse mundo colonializado oferece, porque elas tinham conseguido criar essas brechas, né? Então, acho que eu iria por aí, assim, né? Essa possibilidade de revisitar. Eu sempre vou fazer isso, né, gente? Eu sou historiadora, então olhar para o passado. E aí, cadê ela que perguntou? Do passado, futuro. Eu acho que essa dimensão do tempo pretérito, do tempo presente, do tempo por vir, não é necessariamente algo colonial. Eu acho que colocar ela numa linha reta né? Então, se você visita, que eu conheço um pouco mais, várias sociedades africanas, o princípio é de uma espiral, né? Em que esses diferentes momentos da experiência no tempo, né? Eles estão se vendo, eles estão conversando, né? Então, o futuro, ele é a construção da possibilidade que só é viável se o passado estiver junto. E aí não tem jeito, né? Eu sou historiadora. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas que existe, né? Enfim, Exu jogou... Enfim, isso também caiu num lugar, talvez, de senso comum, mas que também não tem problema nenhum ser senso comum, mas você matar o pássaro ontem com a flecha de hoje, isso é uma outra relação com o tempo. Isso é entender que os nossos passos vêm de longe, de todo mundo. Isso é dar esteio, porque uma das coisas que são mais perversas na lógica colonial é retirar a possibilidade de esteio, de raiz dos grupos que são racializados. Negros e indígenas. Né? Quantas pessoas negras conhecem a sua 4ª, 5ª geração? É muito difícil. E não é muito difícil porque eu não fiz a minha mapa, sei lá o quê, a árvore. É muito difícil porque é feito para você não saber essa informação. Então, acho que o futuro é essa possibilidade de construção. E nessa possibilidade que eu preciso dialogar com o passado, para entender, inclusive, quem que eu sou hoje, é nesse que eu acredito. Obrigada. A gente dividiu, né, o racismo religioso e, com ela, aqui, questão sobre competição, confluência. Confluência que é um conceito que o bispo usa muito, né, o bispo usa bastante,
está presente no primeiro livro dele, também no A Terra Dá, a Terra Quer. O Feitiços e Milagres não tem previsão ainda de sair, mas atravessa todos esses trabalhos, né, dele, a ideia de confluência, que é diferente de influência, e você faz uma formulação aqui, ela fala sobre competição. Como é que eu tenho visto nessas leituras, a ideia de competição, ela tem a ver um pouco com aquela formulação, né, Highlander, né, um filme com Christopher Lambert, dos anos 80, né, só pode haver um final, né, tem uma disputa, só pode haver um. O esporte alto desempenho tem muito isso, né, só pode haver um, não tem aquele jogo, aquela brincadeira. Mas eu quero trazer, além do bispo, vou falar do Ramose, tem um texto que está num trabalho realizado pela Maria Paula Menezes e o Boaventura Souza Santos organizaram um trabalho, um livrão, no campo pós-colonial, nesse campo dos estudos, né, de colonialidade. E um dos capítulos é um texto Globalização e Ubuntu. Não sei quem conhece esse texto. É um texto do Mogobe Ramose, em que ele vai discutir o conceito de competição a partir dos parâmetros Ubuntu. E aí ele vai discutir o seguinte: competição ali é competere, ele vai tentar pegar o radical das palavras em várias línguas, e aí é fazer algo que você faz bem e que você enriquece a comunidade. Então, competição deixa de ser um grupo fazer mais ponto do que o outro, ou alguém chegar mais rápido, para você fazer alguma coisa que você tem inclinação e habilidades para isso. Então, a competição é alguém naquela aldeia, um bom caçador, você vai caçar e você ajuda a alimentar as pessoas. Então, todas as pessoas têm um lugar, todas as pessoas têm algo que elas podem fazer que ajuda a comunidade a se manter, digamos assim, com uma vida mais potente. O que cabe na competição é saber qual é o seu desígnio, o que você contribui do ponto de vista comunitário, já que tem aquilo que Isabela trouxe no início, interdependência. Somos seres interdependentes, ninguém faz nada só. Então, todas as pessoas têm relevância e elas não precisam concorrer uma diretamente com a outra. É saber aquilo que você tem capacidade de fazer bem feito, que enriquece a comunidade, enriquece você. Então, a competição tem outro sentido. E nessa questão do futuro, né, ele já trouxe, já fez uma formulação, e aí começo, meio começo, tem algo que eu aprendi com o bispo. O Nego Bispo foi uma pessoa que está muito presente nos meus textos também, cada vez mais, e que eu tive a oportunidade dele, antes de ancestralizar, em 23, ele, um mês antes, 2 meses antes, foi na minha casa, no Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma relação com ele intelectual também. Eu, esse ano, tive no Quilombo, São João do Piauí, que é um quilombo que é difícil acesso, não sei quem já foi, na Confluência da Lua. Aqui, esse ano, ninguém foi, não estou vendo ninguém conhecido que foi esse ano, mas alguém foi em algumas outras festas de Confluência anos atrás. É uma festa no ápice da lua cheia, nesse quilombo. E essa festa, sobre confluência, competição, futuro, as pessoas se organizam, então, um lugar que não tem pão, não se come pão porque não tem pão, não tem trigo lá. Então, se come cuscuz, só tinha bode, teve peixe um dia, eu fiquei lá, porque é mais fácil carne de bode, coisas são locais, o território, você se alimenta daquele território. O bispo sempre chamou atenção para a compreensão de onde a gente está pisando, como isso era muito importante. E, em conversas com ele, com Ailton Krenak, com a Mãe Estela de Oxóssi, do que ela escreveu, com o Daniel Munduruku, essas autoras e autores, o que eu tenho pensado em conversas e leituras, né, que eu tive com essas pessoas e que eu tenho pesquisado, que tem o começo, meio começo, é uma relação de aceitação da finitude. O bispo fala assim, a vida continua de outra forma, em borboleta, no chão, como uma flor, tem pouco apego com a manutenção do tempo. Como é que eu vejo a ideia de futuro? Eu estou pensando muito filosoficamente, psicologicamente, tá? Eu vou falar de outro lugar. Eu gosto muito,
né, e dar aulas incríveis agora, históricas, né, historiográficas, isso é muito importante. Eu vou por uma via aqui, por outro caminho, que é mais psicológico, do campo do estudo da subjetividade, da filosofia. Como é que eu vejo? Isso eu conversei com o Krenak esse ano, e eu estou escrevendo sobre isso há algum tempo. Síndrome do vampiro. Tem um fenômeno, que talvez seja uma síndrome, essa é uma hipótese, da cultura ocidental, da cultura capitalista contemporânea, que é um exercício de tentativa de conservação da vida ininterruptamente. Uma fantasia por uma pedra filosofal ou por um poço encantado de juventude eterna. O vampiro tem essa coisa, né? O vampiro se alimenta de outras pessoas. O vampiro não consegue ver quem ele é. E o vampiro tem uma sede infinita de sangue, infinda de sangue humano, e ele não consegue enxergar ele mesmo. Então, o vampiro tem uma dificuldade em encontrar a sua face no espelho. E o vampiro é um desejo de eternidade. Talvez seja algo interessante nesse exercício contracolonial, da florestania, desses movimentos, que seja algo que é assumir a impossibilidade de controle da vida. Acho que isso é uma coisa assim. Então, a ideia de promessa, a ideia de futuro, elas não são tão relevantes assim, no sentido, a gente faz as coisas que tem que fazer, aguarda, espera, conspiração, o que a gente pode ter alcance de fazer, de construir, de modo coletivo, colaborativo, com as nossas escolhas, com os nossos consentimentos, respeitando os nossos limites, numa relação sem fraude, relação sem favor. Não é fazer porque o outro quer que eu faça, mas é respeitando, é negociando, é numa negociação meio capoeirista ali do jogo, da dança, mas compreendendo que esse meio, esse começo, meio-começo, é que não tem eternidade, não tem vontade de controlar a vida, né? O bispo ele ancestraliza falando já um pouco desse percurso que ele estava fazendo, né? E ancestralizou até cedo, em certa medida. Nasceu em 59, ancestralizou em 23. Né? Falou que, ou seja, então, o futuro e a promessa não são alvos fundamentais. Essa é uma questão. Não tem alvo num lugar que a gente não sabe. É um pouco distinto, talvez, sabe? Eu acho que essa é uma relação que eles têm, que o Krenak tem, quando ele fala, eu vou depois virar uma flor, uma borboleta, qualquer outra coisa. Mas não está preocupado com uma consciência que vai se prolongar para sempre, sabe? Ou de um controle radical da vida. Eu acho que talvez seja um pouco isso. Tá? Isso dá outros papos. Tem uma notícia chata para dar. Nosso tempo acabou aqui no palco, mas eu acho que nossas provocações, nossas ideias de reinvenção, reformulações, nosso tempo continua reverberando. Gente, obrigada, Inaê, obrigada, Renato. Mais palmas. Obrigada, gente. Todo mundo que ficou aqui até o final. Tenho certeza que sai todo mundo daqui hoje transformados, com novas ideias, que essas ideias sejam passadas para frente. E, olha, amanhã estaremos aqui novamente, a partir das 5 da tarde, com a mesa Levante, com a presença de Sarita Temônia, Berna Reale e Gabriela Sobral. E algo que eu imagino que muitos aqui já sabem, o fechamento será com um showzaço de Letrux, voz e violão. Eu não vou perder, espero que vocês também não. A gente se encontra amanhã. Tchau!